Bom dia, alunos do nono ano. Dando continuidade aos conteúdos do quarto bimestre, nós falaremos hoje sobre independências na África e na Ásia, a descolonização e a independência da Ásia e da África. Ok, então vamos lá. A África e a Ásia, a conquista da independência. Na passagem do século XIX ao século XX, grande parte do continente africano e asiático havia sido colonizado por potências europeias. Aquela situação que eu coloquei para vocês, que depois da segunda revolução industrial, as potências europeias sentiram a necessidade de expandir os seus mercados consumidores, tinham a necessidade de adquirirem matérias-primas e mão de obra barata, e com isso, a partir da Conferência de Berlim, dividiram o continente africano e o continente asiático, mas principalmente o continente africano. Então, esse fenômeno do neocolonialismo, ele vai fazer com que culturas diferentes se unissem e os países colonizados tivessem que incorporar características dos países colonizadores, como, por exemplo, a língua. E, nesse contexto, diversos setores da sociedade africana e asiática, elas vão resistir ao processo de colonização e essa resistência vai se dar por lutas pela liberdade de seus países. Só que esse processo, que é o processo de independência, ele só vai ganhar força a partir ou após a Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias elas vão sair da Segunda Guerra Mundial fragilizadas. E aí vai começar movimentos de emancipação e independência, eles vão passar a ganhar força. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as lutas pela independência dos países asiáticos e africanos, elas vão ganhar dois importantes aliados, os Estados Unidos e a União Soviética. Esses aliados, eles vão rivalizar entre si. Após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria, uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que ambos disputam a hegemonia mundial, defendendo também os seus interesses. O bloco soviético defendia o socialismo como o melhor modelo político e econômico, já os Estados Unidos defendia o capitalismo como o melhor modelo político e econômico também. Enfim, é a partir desse momento que tanto os Estados Unidos como a União Soviética elas vão intervir diante das potências europeias pelo fim do processo de colonização e pelo processo de independência desses países. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, elas viam nesses novos países áreas de influência,
Então, a partir dessas duas potências, né, o mundo vai surgir no mundo manifestações em defesa da conquista dos direitos e da autonomia dos povos africanos e asiáticos. Por exemplo, a independência da África, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, os eventos pan-africanistas eles vão passar a acontecer fora do território africano, pois as potências colonizadoras, ou seja, né, o país que colonizava determinado país africano, ele não permitia a realização dessas manifestações em seus domínios, ou seja, em todo o território. Então é a partir de 1945 que a população ela vai passar a enfrentar os governos coloniais e os eventos começam a ser promovidos em territórios africanos. Então, os movimentos na África, na década de 50, vai ter início a luta pela independência do Quênia, colônia que era uma colônia inglesa, e as revoltas armadas na Tunísia, Marrocos, Argélia, que eram colônias francesas. Na Tunísia e no Marrocos, eles vão conquistar sua independência em 1956. A Argélia, ela vai conquistar em 1962 e o Quênia em 1963, certo? Só que nas colônias portuguesas, a emancipação política ela só vai ser possível, né, por meio de luta armada. Que na maioria das colônias, como Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, vai haver movimentos de guerrilhas ou movimentos guerrilheiros, né? Nesses casos, a luta armada se fazia necessário porque desde 1926 Portugal ele vivia uma ditadura rígida e severa. Então, diante dessa ditadura dos colonizadores portugueses, e ela passava a reprimir qualquer manifestação de oposição. Então, somente em 1974, com o fim da ditadura em Portugal, é que a independência das colônias portuguesas vão ser reconhecidas. Um outro fato da independência da África é o movimento pan-africanismo, que é um movimento iniciado no século XIX por africanos e descendentes de africanos que moravam nos Estados Unidos, no Caribe e na Europa. Eles defendiam a identidade única para todos os afrodescendentes. E no início do século XX, membros desse movimento vão começar a criar entidades em prol da independência da África e organizar congressos e conferências para divulgar suas ideias. A Via Pacífica. Como eu falei no início, a atuação dos Estados Unidos e da União Soviética ela vai ser de grande importância. Por quê? Porque na conquista da autodeterminação dos povos, ela vai... as potências, Estados Unidos e União Soviética, eles vão passar a pressionar várias nações colonialistas. E essa pressão para que... Perdão, desculpa, é que eu ainda estou me recuperando de um problema de saúde muito grave que eu tive. Então não estranhe, a voz está meio... Então, as potências vão passar a pressionar essas nações colonialistas. Então, essas pressões eram uma maneira para diminuir as revoltas e, ao mesmo tempo, agradar as duas potências. Algumas nações vão propor acordos para negociar o processo de independência com os líderes da região. As nações colonialistas elas desejavam
preservar seus interesses econômicos, como manter empresas europeias em ex-colônias, garantir o acesso a riquezas minerais locais, etc. O caso da Inglaterra é um caso diferente. A Inglaterra ela vai convidar os novos países, os novos líderes dos novos países a fazer parte da comunidade britânica das nações no Reino Unido. A França também ela vai optar por acordos para administrar pacificamente a independência da maioria de suas colônias. Aqui o mapa do continente africano, já com os novos países, e nós vamos ter os problemas de pós-independência. Que problemas são esses? Com a descolonização, diversas nações africanas elas vão passar por dificuldades por causa do longo período de dominação e exploração pelas potências europeias. O caso do Congo é a melhor que ilustra essa situação. O Congo, nós sabemos que durante 70 anos foi dominado pelos belgas, principalmente o rei Leopoldo II. Então os belgas eles não investiram em nada, não fizeram nenhum investimento em nada no Congo. Eles só exploraram de todas as maneiras que se possa imaginar. Então, a partir desse momento, a partir do momento que o Congo ele começa o processo de independência, os principais líderes da independência eles vão ser eleitos um primeiro-ministro. Entretanto, ao longo vai existir o quê? As repúblicas, as antigas. Então vão surgir as rivalidades existentes entre diferentes grupos étnicos da região também, que eles vão se mostrar contrários. Por quê? Porque durante o período da dominação, muitas tribos que eram rivais, que eram inimigas, elas acabaram fazendo acordos. Por quê? Porque uma precisava da outra. Mas agora, a partir do momento que esse país ele torna-se independente, livre do país europeu, da potência europeia que o colonizava, essas rivalidades elas vão surgir novamente. Então, o Congo ele vai mergulhar numa guerra civil com disputa de poder. E essas disputas, assassinato, separações de regiões, vai haver intervenção da ONU e etc. Em 1965, vai ocorrer um golpe de Estado que foi implantado pela ditadura militar no país. Ou seja, um desses grupos que eram rivais, uma dessas etnias, posso assim dizer, vai aplicar um golpe de Estado e implantar, ao assumir o poder, vai implantar uma ditadura no país, que vai passar também a perseguir os seus opositores. Então, a partir de 1965, a ditadura militar ela foi uma realidade em diversos países africanos, como o Congo, Nigéria, Argélia, Gana e Uganda. Algumas ditaduras militares foram resultado da luta de poder entre grupos do próprio governo. Aquela situação que eu coloquei para vocês. Esses grupos eles fizeram acordos de paz durante o período da colonização, mas após eles passaram a divergir. Então, achar que o grupo A ele era mais importante do que o grupo B, e isso ocasionou guerras civis, ditaduras militares, perseguição, morte, enfim. Ok? Outros, no entanto, foram auxiliados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que tinham interesses em
em evitar as zonas de influência do regime adversário, em garantir para si próprios a exploração de riquezas dos territórios africanos, como o diamante e o petróleo. Agora nós vamos à África do Sul, né? A África do Sul ela tornou-se independente em 1931, certo? Só que, mesmo ela independente, 75% da sua população, né, ou 75% da população negra do país era dominado pelos brancos. Quem tinha o poder político e econômico da região era apenas 25% da população que era branca e dominava a maioria, a massa que era negra. Então, os brancos eles vão impor à população negra uma série de restrições, como impedimentos de votar, obrigatoriedade de só andar em determinadas áreas. E em 1912, né, os negros eles vão passar a organizar o Congresso Nacional Africano, que era a CNA, um partido político que reivindicava a igualdade racial. E aí, em 1948, vai ser instaurada a política do apartheid, ou seja, a política de separação. O que foi o apartheid? A política do apartheid ela é instituída numa série de restrições. Por exemplo, impedir os negros de utilizar os mesmos hospitais, ônibus que os brancos, proibia os negros de morar nas mesmas áreas residenciais ou frequentar as mesmas escolas que os brancos, extinguiu o direito do voto dos negros e o impedia de participar do governo. E aí o apartheid, né, vai começar as oposições contra os negros sul-africanos. E isso vão provocar manifestações e protesto tanto no país quanto em outras nações. Em 1960, a CNA ela é declarada ilegal e o seu principal líder, que era o Nelson Mandela, ele vai ser condenado à prisão perpétua. Né? A partir de 1970, diversas nações passam a isolar a África do Sul. A ONU impõe sanções econômicas e políticas ao país. O país foi expulso da comunidade britânica e até os atletas eram impedidos de participar de torneios internacionais. Diante de toda essa pressão internacional, diante também das pressões internas e externas, em 1990, o Nelson Mandela ele é libertado, a CNA volta à legalidade e em 1994, né, o apartheid ele vai chegar ao fim e o Mandela ele vai ser eleito presidente da África do Sul. Falaremos sobre a independência da Índia. Assim como a África, a Índia ela vai conseguir sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Vai ter início, né, a desagregação do Império Colonial Inglês na África e na Ásia. Na Índia Britânica, o movimento de independência era forte desde o final do século XIX. Desde lá daquele momento quando os Boks, né, os Chipaias, eles vão se rebelar e vão enfrentar o exército britânico. Mas a Índia Britânica havia dois grupos que lutavam pelo fim do domínio inglês.
a Liga Muçulmana e o Partido do Congresso. A Liga Muçulmana foi formada para atender aos interesses dos muçulmanos da Índia britânica. Era liderado por Muhammad Ali Jinnah, que defendia a separação da Índia em dois países, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, destinado aos muçulmanos. O outro partido era o Partido do Congresso, reunia as camadas médias da Índia, formado por professores, advogados, jornalistas, a maioria de religião hindu e a maior do país, a religião. Eles estruturaram sua posição política com base no pensamento e nas ações de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi e a resistência pacífica. Na década de 1920, com o fortalecimento do nacionalismo, o movimento de independência passou a ser liderado por Gandhi. A resistência pacífica. A estratégia se baseava no boicote aos produtos britânicos e aos impostos. Também não reagiam às repressões. Funcionou em 1947, a Índia conquistou sua independência. O que era esse boicote? Um dos boicotes era os indianos não mais comprarem os ternos, as roupas fabricadas pelos ingleses, e sim fabricar sua própria roupa. Um outro boicote, o Mahatma Gandhi ele liderou uma marcha que atravessou a Índia e foi buscar o sal in natura lá na fonte. Por quê? Porque eles não comprariam, dessa forma eles não compravam o sal beneficiado, triturado dos ingleses. Então, esse movimento de resistência pacífica, ela surtiu efeito por quê? Pela não obediência. Então, a Índia após a independência, após a mobilização popular liderada por Gandhi, a independência foi oficializada em 1947. Mas dois países independentes foram criados. A Índia, com uma população majoritariamente seguidora do hinduísmo, e o Paquistão, criado para receber a população muçulmana da Índia. Foi dividido em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, divididos por milhares. Em 1971, o Paquistão Ocidental se emancipou e constituiu o Bangladesh. A Índia é dividida. Os conflitos étnicos e territoriais. Os conflitos étnicos e religiosos na região acontecem até hoje. A independência do Punjab, os Sikhs, grupo étnico que pratica uma mistura de hinduísmo e islamismo, luta pela independência do Punjab, um estado da Índia, e a luta pela Caxemira. Existem também disputas territoriais entre o Paquistão e a Índia pela região da Caxemira, situada no norte da Índia, com a ameaça de conflito nuclear entre os dois países. Bom, alunos,
Desejo a todos vocês um bom dia e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, fiquem todos com Deus.